Livro de Marcos, capítulo 15. De manhã, bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "É como você diz." Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: "Você não vai responder? O que diz de todas essas acusações?" Mas, para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro. Como de costume, Pilatos perguntou: "Querem que eu solte o rei dos judeus?" Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: "Então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o!" gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos que crime ele cometeu. Mas a multidão gritou ainda mais alto: "Crucifique-o!" Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como o Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam, zombando: "Salve, rei dos judeus!" Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre, o Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois, dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele: "O rei dos judeus." 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim, cumpriram-se as escrituras que dizem: "Ele foi contado entre os rebeldes." O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. "Olhe só", gritavam, "você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve-se a si mesmo e desça da cruz." Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Diziam: "Que esse Cristo, o rei de Israel, desça da cruz agora mesmo para que vejamos e creiamos nele." Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste?" Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: "Ele está chamando Elias." Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. "Esperem", disse ele, "vamos ver se Elias vem tirá-lo daí." Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: "Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus." Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam
estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José, e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Livro de Marcos, capítulo 16. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas, quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá. Como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais.